Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Ganho, ganhado, chego, chegado, qual é o correto? Vamos construir uma linha de raciocínio. Dentro da língua portuguesa, nós temos uma classificação de verbo chamada de verbo abundante. Abundante, como o próprio nome sugere, abundância, mais de uma forma. Essa classificação de verbo abundante é em relação ao particípio, tá? Professor, o que é particípio mesmo? Já vou explicar para vocês. Particípio. O particípio, a gente vai ter o particípio regular e o particípio irregular. O particípio regular, que é este daqui, é aquele que tem a terminação DO. O irregular a gente precisa memorizar. Por exemplo, para o verbo aceitar. O regular é aceitado, o irregular aceito. Para o entregar, regular, entregado, irregular, entregue. Imprimir, regular, imprimido. Irregular, impresso. Então, esses são exemplos de verbos abundantes. O verbo chegar não admite particípio, pessoal, irregular. Ele só admite o particípio regular, chegado. Ah, mas é estranho falar chegado, mas essa é a forma correta. Tudo bem, meu chegado? O correto é chegado. Mas não existe chego em relação ao particípio, não. O que existe chego é a conjugação do verbo chegar no presente, no indicativo. Eu chego à escola, eu chego ao trabalho. Aí sim, beleza? Tá? E aí a gente tem que lembrar que existe a locução verbal. O que é a locução verbal? É quando eu tenho o verbo auxiliar mais o verbo principal. O verbo auxiliar, gente, ele pode ser ter ou haver, certo? Ou o verbo auxiliar, ele pode ser ou estar. Então não é a festa da pipoca que eu vou usar da forma como eu quiser. Então no caso do verbo, por exemplo, ganhar, né? Você pode falar ganhado ou ganho. Mas quando que eu uso um em face do outro? Você vai falar ganhado quando você tiver quando o verbo auxiliar for ter. Então, por exemplo, o time tinha ganhado, ok? Porque eu tenho o verbo ter, aí você fala ganhar, você usa o regular. Quando que eu uso ganho? Quando eu estiver diante desses verbos, ser ou estar. Por exemplo, do verbo ganhar, o campeonato foi ganho. Aí você fala o ganho, que é o particípio irregular. Vocês entenderam o que eu falei? Um grande abraço e fiquem com Deus.